Olá, eu sou Dília Brandão e esse é o nosso curso de constelação familiar sistêmica. Hoje nós vamos falar, estudar e conhecer quem foi Rupert Sheldrake, o cientista que nos apresentou os campos mórficos, né? Ou os campos morfogenéticos, como ele fala em alguns momentos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, eu vou compartilhar com vocês que o nosso conteúdo é extenso, mas qualquer momento vocês podem acessar aqui, tá bom? Perguntar, dúvidas, qualquer momento. Deixa eu compartilhar com vocês. Abrindo. Tá muito pequenininho assim para vocês? Deixa eu colocar como apresentar. Stop share. Deixa eu apresentar primeiro. Só um minutinho, já vai abrir de novo. Pronto, agora vai ficar maior. Fica melhor assim para vocês verem? Nossa aula hoje é sobre campos mórficos, tá? É uma aula bem teórica, mas é importante. Então, morfo ou morfa é um termo que vem do grego que significa forma, formato, forma. E genético, quando a gente fala campo morfogenético, a gente está falando da forma genética, que vem da palavra genese, que significa origem. Então, morfo, forma e genético da origem, a origem da forma, a origem de como as coisas começaram. Morfogenéticos são estruturas densas, são estruturas que dão forma a, campos mórficos, perdão. Campos morfogenéticos são estruturas que dão forma a padrões de comportamento. É muito do que a gente vê na constelação. São campos de informações cujos comportamentos são disseminados através do tempo e do espaço, ou seja, não é algo palpável. É algo, são estruturas não palpáveis que se formam ao longo do tempo e do espaço e vão se disseminando. São campos de informações. Por isso que eu falo que é como se a gente ligasse o Wi-Fi, a gente não segura o Wi-Fi, a gente capta o Wi-Fi. E assim são os campos mórficos. É um campo de informação que é invisível, mutável, tem uma intensidade própria, uma vez que ele perde a força depois de criado, que ele não perde a força depois de criado. E aí, quando eu disse para Sofia assim, Sofia, hoje você vai ter uma resposta sobre, né, a insegurança ou medo de não ter a frase correta, essa é a resposta. O campo é algo muito, muito, muito maior que nós. Nós não temos domínio e controle sobre ele. Quem nos apresenta ele é um cientista, vocês vão conhecê-lo, eu vou mostrar ele para vocês. Mas é algo que a gente não consegue segurar, prever, dimensionar, é algo é, é, extrafísico, podemos falar que vem da física ou da genética. Quem nos apresentou foi Rupert Sheldrake, que é um biólogo, bioquímico, parapsicólogo. Pena que a Denise não está aqui, que ela também estudou parapsicologia. Ele é escritor e palestrante em inglês. Nasceu em 1942, numa região da Inglaterra, e ele é considerado atualmente, porque ele vive, inclusive, ele esteve no Brasil há pouquíssimo tempo e eu não pude estar participando. Gostaria de ter ido, mas não pude, adoraria participar. E ele é considerado o líder do pensamento global, dos líderes do pensamento global atual, porque ele tem mais de 15 livros publicados na atualidade em 28 idiomas. Então, ele estudou ciências naturais na Universidade de Cambridge, filosofia e história na Universidade de Harvard. Por aí a gente já começa a pensar no tipo de mentalidade ou de capacidade cerebral que o Robert Sheldrake tem, né? Além dele estudar em Cambridge, que é uma excelente universidade nos Estados Unidos. Inclusive, a minha prima estudou lá, fez mestrado em psicologia lá em Cambridge. Mas Harvard é mais respeitado ainda, né? E ele estudou lá tanto história, história da ciência na Universidade de Harvard, né? E ciências naturais. Então, ele já tem uma mentalidade, uma racionalidade, vamos colocar, dizer assim, grande.
E as suas teorias, além de revolucionarem o ramo científico e biológico, né, da área da ciência e da biologia, transbordaram para outras áreas e outras disciplinas como física e psicologia. No seu livro Uma Nova Ciência da Vida, ele toma posições, aí ele começa a colocar posições sobre a corrente dos campos mórficos, mas até esse momento ele não conhecia o trabalho das constelações e nem o trabalho do Bert. O movimento aconteceu de forma oposta. Deixa eu colocar aqui o PIN para vocês me verem aqui. O movimento aconteceu o trabalho aconteceu de forma oposta. O Bert faz o movimento. Vamos lembrar lá do começo do curso. Como que começou as constelações? O Bert alugou uma casa na Alemanha. No porão da casa, ele fazia rodas de pessoas e ali ele fazia os experimentos com tudo aquilo que ele estudava. Se lembram disso? O Bert sabia ou sentia intuitivamente que tinha um campo, que tinha algo que ele não dominava, que na verdade é o campo de informações, mas ele não sabia dos campos morfogenéticos. Ele, como o Rupert Sheldrake, lembra o Rupert? É desse tempo, os dois viveram no mesmo tempo. Bert faleceu há pouco tempo, em 2019. O Rupert ainda está atuante. Bert encontra com o Rupert em uma constelação. Em um grupo de Gestalt, na verdade, um grupo de psicólogos Gestalt. Só que aí o Bert já tinha tido interesse por estudar um pouco do Rupert, porque achava que isso explicava o que é a constelação. Só que o Rupert não conhecia o Bert. Eles se conheceram naquele momento e eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo do Rupert explicando sobre isso, como que ele conheceu o Bert. E ali, quando os dois se encontram, é como se casasse na cabeça deles. Uau, mas tudo faz sentido. E o Rupert falou, tudo faz sentido. E o Bert, então assim, os dois, na minha linha de pensamento, e é muito legal conversar com vocês aqui, que vocês têm uma consciência expandida. Na minha linha de pensamento, os dois não estão nesse tempo e espaço por acaso, simultaneamente, o Bert e o Sheldrake, né? Tudo vem aí para, na minha concepção, para ajudar a transição planetária, a nova forma de consciência da humanidade. A gente só está descobrindo mais sobre nós mesmos, né? E aí ele fala disso, eu já vou colocar em entrevista para vocês verem. Ele conta, né? Quando ele conheceu o Bert Hellinger, ele falou assim: então isso que eu estudo, que eu observava nos livros de ciência, pode ter um efeito real na vida cotidiana. E aí ele toma isso. Então ele toma posições nesse momento na corrente dos campos mórficos, a teoria dos campos mórficos, que é organizacionista e holística clássica, sustentada por nomes, né, que a gente já estudou aqui bem no comecinho, quando a gente estudou o von Bunterleaf, que é da teoria geral dos sistemas, que é o que também sustenta, alimenta um pouco daquilo que a gente experimenta na constelação, e outras pessoas para questionar um modo para eles questionam essa galera. E essa galera, até posso incluir o Bert aqui, embora o Bert não era cientista, ele era terapeuta, mas o Butterleaf, o Sheldrake, o Russell, eles fazem descobertas nesse tempo que eles realmente questionam de forma definitiva a visão mecanicista, herdada lá por Descartes, né? Que era o que que era a visão mecanicista? Que tudo correto, quadrado, linear. Essa galera que chega agora, né, para bem engraçado, bem na virada da transição planetária, eles vêm mostrar que não é bem assim. As coisas não são lineares. Nós vivemos em movimentos circulares, movimentos não palpáveis, movimentos nem sempre previsíveis, como é a visão mecanicista. A visão mecanicista é assim, ó. Se eu te dou A mais B, sempre vai ser C. A visão sistêmica é assim: se eu te dou A mais B, depende da posição, pode ser C, D, E, ou qualquer outra forma que nós não consideramos. Então, quando junta Butterleaf, que traz, né, essa visão de sistema, conjunto de elementos interligados com objetivo em comum, mais Sheldrake, que traz essa visão de campos mórficos, campos de informações invisíveis, e outros cientistas, eles começam a contestar que não.
a teoria geral, a visão mecanicista, ela pode ceder espaço para outra visão, que é a visão holística. Na verdade, essa é a visão holística. É a visão que tudo tem três lados, o meu, o seu e a verdade. Então, nem sempre A vai ser B. E aí, mediante esses estudos, eles vão reduzindo, né? Eles vão estudando cada vez mais e vão estudando as leis químicas e físicas. Então entra muita coisa que a gente não aprofundou aqui, mas entra a física quântica, né? Entra outros estudos para provar que as coisas não são lineares, não são sempre previsíveis, que tudo que acontece no agora recebe efeito do passado e pode influenciar no futuro. Então, a sua teoria, a teoria do Sheldrake, que nós estamos falando dele especificamente, ele ajuda a compreender como os organismos adotam suas formas e comportamentos característicos. Segundo ele, Sheldrake, todas as coisas são organizadas por si mesmo. Meio louco de pensar isso. A gente está falando, vamos tentar entrar na cabeça de um cientista. Um átomo não tem que ser criado por algum agente externo, ele se organiza sozinho. Isso fala um pouco também daquilo que Butterleaf falava sobre os sistemas, né? Que nos sistemas existem a entropia e a entropia, me fugiu a palavra agora. A entropia, o movimento de organizar e se desorganizar. Ele fala assim, que os sistemas se organizam e se desorganizam sozinhos. A gente estudou isso bem no comecinho do curso. Quando há um conflito, é uma desorganização para que haja uma organização, entropia. Então, ele traz essa questão. Então, assim, na visão deles, desses dois somando, as coisas se organizam por si só. Uma molécula, um cristal, não são organizados por seres humanos, peça por peça. Eles se cristalizam espontaneamente. Os animais crescem espontaneamente, segundo a visão deles. Todas as coisas são diferentes das máquinas, que são artificialmente montadas pelos seres humanos. A característica principal que forma a sociedade e a forma das sociedades, ideias, cristais, moléculas dependem do modo que tipos semelhantes foram organizados no passado. É um pouco complexo, né, gente? O que ele está querendo dizer aqui? Que coisas que são naturais para nós não foram construídas agora, dependem de como coisas foram organizadas, estruturadas no passado. Por exemplo, para se formar um cristal, partículas de areia se juntaram espontaneamente e surgiram o cristal. Se a gente for traduzir isso para a nossa visão de terapeuta, a forma como a gente vive hoje é um efeito da forma como os nossos ancestrais lá se organizaram e se formaram, trazendo para a nossa visão. Então, é uma espécie de memória, e aí que é o ponto crucial para nós. Segundo Sheldrake, há uma espécie de memória integrada nos campos mórficos, onde cada coisa é organizada. Eu concebo as regularidades da natureza como hábitos, mas que coisas governadas por eles, matematicamente externas, que existem de algum modo fora da natureza. Então, ele está falando assim que dentro da natureza a gente não forma, elas acontecem, como são nos sistemas familiares. São formas espontâneas da natureza. O que são coisas previsíveis? Coisas previsíveis, aí sim cabe a visão mecanicista, são máquinas. Se eu abro o meu computador, eu coloco o meu computador aqui, se der algum problema aqui na memória, eu vou lá e troco. São previsíveis, porque eles foram formados por seres humanos. Embora que também toda evolução humana a respeito da tecnologia também influencia as máquinas, ou seja, nada está desconectado daquilo que foi vivenciado no passado ou criado no passado. Então, ele defende que tanto pessoas, animais, plantas podem adotar padrões determinados comportamentais, sejam esses bons, ruins, herdados das gerações anteriores, do mesmo modo que pode perpetuá-los para as gerações seguintes. E quando Rupert falava isso, ele não estava falando da constelação. Lembra que eu disse para vocês que ele não conhecia Bert? Eu vou mostrar para a entrevista ele falando isso. Ele já observava isso, não só nos sistemas familiares, ele observava isso nos sistemas
naturais, como plantas, animais, criações espontâneas. Mas família é criação humana? Família é criação natural, espontânea. Não fomos nós que criamos o primeiro indivíduo. A gente não sabe definir. Então, nós fazemos parte da natureza. Então, isso também cabe a nós. Padrões comportamentais, sejam bons ou ruins, herdados de gerações anteriores, do mesmo modo, podem perpetuá-los para gerações seguintes. E eu vou fazer uma pausa aqui. Eu vou falar de um drama que eu estou vivendo, né? Eu sempre compartilho minhas histórias com vocês para ilustrar, para fazer mais sentido para vocês. Eu tô numa fase não muito boa, assim. Eu acho que eu tô com alguma questão hormonal, porque eu tô sentindo muito calor, muito frio, muito nervosismo. Hoje à tarde tive que tomar 2 banhos, toda hora me dá nervosismo. Então eu tive algumas explosões de nervoso que me trouxeram problemas sérios em relacionamentos, né? E aí, claro que eu sofro com isso, né? Hoje mesmo eu sofri, saí com o carro, fui sozinha tentar chorar, não consegui chorar. Mas no carro eu comecei a pensar. Eu falei, meu Deus, mas eu estudo, eu me dedico, eu tenho conhecimento. Como assim eu não tenho. Não é a palavra certa, eu não tenho domínio, isso é muito forte, né? Mas eu me lembrei da forma como a minha mãe agiu a minha vida inteira. E eu não estava fazendo uma constelação. Olha só, eu só estava refletindo. E aí, eu estou falando isso para a gente falar sobre os padrões de comportamento que o Rupert defende. Eu só estava refletindo e eu vi em mim muito do padrão de comportamento que eu vivi. E assim, e não é por autodefesa, eu estava sozinha, eu não estava ali me defendendo, né? A Lu sabe do contexto, eu não estava ali me posicionando, me defendendo, eu estava refletindo sozinha. E lembrei também de padrões da infância também. Bom, o que que eu sinto, gente, na minha vida? Não sei se na vida de vocês também acontece. Parece que a vida da gente são ciclos. Que por exemplo, esse padrão de comportamento, de nervosismo, agressividade, né? Muito comum, herdado ali da família da minha mãe. Tem hora que ele se afasta de mim. Se afasta. Ou eu me afasto dele. E eu consigo até viver como uma pessoa simpática, podemos dizer assim. Mas de tempos em tempos isso me toma de alguma forma. Tem como eu dizer para vocês, Dila, tem como eu confirmar para vocês se é porque eu estou com problemas hormonais e isso me tomou, ou se é o contrário? Ou isso me tomou e me trouxe também problemas hormonais. Porque a sensação que a gente tem da memória, estou querendo falar para vocês da minha memória de sofrimento. Quando eu perdi a paciência, eu entrei no carro, eu saí para tentar chorar sozinha, eu fiquei pensando, meu Deus, de novo, por que que eu estou agindo assim? Por que que eu estou agindo assim? É como se a memória é tão profunda que ela me tomasse de novo. Consegue compreender? E aí eu fiquei pensando, as memórias da minha mãe gritando como eu gritava, da minha mãe batendo na porta como eu gritei, de eu criança, as pessoas, né, eu vivi, assim, um sofrimento muito grande quando eu era criança, minha mãe saía para trabalhar, ficava na casa de uma pessoa, e eu era muito judiada, a filha dela batia na minha cara e falava assim, se você contar para tua mãe, ela não vai trabalhar, você vai morrer de fome. Então, muitas vezes, eu tinha que engolir, eu não conseguia me defender. E essa minha consciência me bateu hoje por uma conversa que eu tive com a Lu ontem. A Lu falou, Di, mas você tinha que ter se defendido. E eu falo, Lu, eu não sei, eu não consegui. E hoje, sozinha, tá? O que eu quero dizer para vocês, as constelações vão ajudar, mas a gente consegue sozinha. Sozinha me veio a memória da moça batendo na minha cara e falando para mim, você não pode falar para sua mãe. Eu tinha uns 7 anos, 9 anos. Se você falar para sua mãe, você não vai ter onde ficar, você vai morrer de fome. Então eu apanhava e eu não me defendia. Então pode ser que isso tenha criado em mim uma memória que hoje, na situação que eu compartilhei com a Lu, que eu perdi a paciência numa situação, nem lembro se eu compartilhei com vocês, eu não me defendi. E não é a primeira vez que eu tenho atitude de explosão e eu preciso tomar a minha defesa e eu não tomo. Então, eu estou trazendo uma situação uma vida prática
para explicar isso aqui, ó. E é tão legal sentir confiança em vocês, gente. Vocês sabem que para vocês eu não escondo nada, né? Eu trago as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, mas eu também aprendo quando eu tô aqui com vocês. Eu também vem consciências para mim. Isso que eu falei para vocês agora, vem isso aqui, ó. Ah, peraí. Padrões comportamentais, sejam estes bons ou ruins, herdados de gerações anteriores, do mesmo modo, podem perpetuá-los para gerações seguintes. Você pode alterar? Sim. Você pode mudar? Sim. É fácil? Posso dizer para vocês que é forte. O exemplo que eu estou dando para vocês é assim, ó, eu me afasto, tem horas desse comportamento, mas tem horas, esse momento da minha vida, isso está gritando, parece que eu estou sendo aquela criança que está apanhando e não consegue se defender, e está reagindo igual a mãe, entende? Então eu preciso olhar para isso. Inclusive, eu até ia falar para vocês, quem de vocês aceita conduzir uma constelação para mim? Porque eu preciso olhar para isso. Eu acredito que quando a gente desenvolve um nível de consciência um pouco mais ampliado, a gente consegue perceber que é o momento de olhar. Talvez outras pessoas que não estejam da mesma consciência que a gente, estudando, consciente de si, eles só vão ficar no sofrimento. Então, eu estou no sofrimento, consegue perceber? Mas eu também tive uma percepção de que, opa, a Lu falou para mim ontem, mas por que você não se defendeu? Se você cala, você consente. Aí hoje, não ontem, eu não consegui responder para ela. Hoje eu lembrei da menina batendo na minha cara e falando: cala a boca. Se você abrir a boca, você vai morrer de fome, porque a sua mãe não vai ter onde deixar você para ela trabalhar. Então, o padrão de comportamento, olha, tá doloroso para mim falar, mas também tá sendo rico, né? Para mim e para vocês, eu acho. O padrão de comportamento de não se defender, para mim, começou ali aos 9 anos. E embora alguns momentos da minha vida eu consigo ter a autodefesa espontânea, em outros parece que eu volto a ser aquela criança. E eu acho que isso não é só comigo, é com qualquer um de nós. Porque a vida ela é cíclica, é como se as nossas memórias ou algo além nesse campo que a gente ainda não sabe explicar fosse circular. Ok? Então, é esse ponto, esse exemplo que eu estou dando para vocês da minha vida é para a gente gravar bem esse ponto que o Rupert traz. Então, segundo ele, se tratando de moléculas, cristais, sociedades, por quê? A sociedade também é um sistema, né? Isso ocorre porque é um tipo de memória presente nesses campos morfogenéticos, advinda do passado que estimula a programação de comportamentos dentro de ambientes auto-organizados. Ainda que, de acordo com o especialista, esse processo de herdar memórias inconscientes também pode ser chamado de ressonância mórfica. Então, pode ser, só pegando meu exemplo, tá? Que essa minha paralisia em me defender, eu estou em ressonância mórfica com aquele momento. Porque, segundo a física quântica, não existe passado, presente e futuro, né? Está tudo aqui posto. Então, eu sou a criança e, ao mesmo tempo, eu sou a adulta. Claro que a consciência sempre vai ajudar. Mas, segundo ele, nós herdamos memórias inconscientes chamadas, que também podem ser chamadas de ressonância mórfica. Tudo bem? Só quero lembrar para vocês, vocês podem falar, Dila, mas a gente já estudou isso em constelação. Eu quero mais uma vez lembrar que nós não estamos falando de constelação. Aqui, o Hubert não conhecia o trabalho da constelação. Ele estudou e descobriu tudo isso antes. Paralelamente, enquanto ele estudava isso na ciência, o Bert experimentava isso na terapia, embora o Bert não tivesse consciência. Deixa eu colocar para vocês um trechinho. Vocês querem fazer algum comentário, alguma dúvida? Eu acho interessante a gente mostrar que não é que da constelação saiu isso, que é o contrário. E aí, muita gente indaga a constelação dizendo que ela não tem viés científico. Porque isso, mas está tendo muitos estudos para isso, porque não foi alinhado. Essa descoberta não foi alinhada anteriormente da constelação, foi descoberta simultaneamente. Entende?
Mas se a gente parar para pensar, o Rupert não conhecia a constelação e ele descobriu tudo isso, isso para a gente é o que é constelação na nossa cabeça, concorda? Então, é assim, existe viés científico, talvez ele não foi ainda alinhado ao ponto de ser reconhecido como tal. Eu vou compartilhar com vocês a entrevista do Rupert Sheldrake, tá bom? Então, eu vou fazer em trechos, ele fala em inglês, então eu vou ler para vocês, tá? Os trechos que ele coloca. Ele está dando entrevista aqui para. Deixa eu ver, não foi. Não foi aí o compartilhamento, deixa eu ver. Ele está dando entrevista para Simone, a Simone Arrojo. Ela tem programa na Rádio Mundial, ela é uma graça de pessoa. Eu já tive com ela pessoalmente, inclusive tenho foto com ela, não achei foto para mostrar para vocês. Um doce de pessoa. Então, assim, eu vou fazer os trechos e vou colocando para vocês. Me digam, façam um sinalzinho, escrevam no chat se vai aparecer para vocês bem o som e aqui ele, tá bom? E aí eu vou colocando, tá? Então a Simone começa assim, ó. With Rupert Sheldrake, a dream to me, because Ela fala assim ela fala assim, ó, nós estamos aqui com o Rupert Sheldrake, um sonho para mim, porque trabalho com as constelações familiares. Ela já começa assim. Quem não conhece a Simone, ela tem um programa na Rádio Mundial, ela é super atuante na abordagem espírita, e ela traz muita expansão de consciência e também é estritamente atuante como consteladora. Então ela fala para ele, é um sonho para mim estar diante de você, Rupert. I work with family constellation, and I would like to start asking you about. Aí ela diz assim para ele, você tem ideia de como o seu trabalho ajudou as pessoas? Vocês conseguindo ouvir bem e ver bem quando eu compartilho? Eu não coloquei, eu estou traduzindo para vocês porque está escrito embaixo. Ele só responde em inglês, ela só fala inglês. Mas a Simone fala assim para ele: Nossa, você não tem ideia do orgulho que eu tenho de estar aqui, da minha alegria, porque eu trabalho com as constelações. Aí, como ele começou o trabalho dele antes de surgir a constelação, ela fala: Você tem ideia de como seu trabalho ajudou tantas pessoas? Vamos ver o que ele fala. If you have an idea how your work has helped people through this field that you have, telling all the world about this field. So, but when we are doing this work, Ela fala assim, ó, agora que seu trabalho está sendo disseminado pelo mundo inteiro, tantas pessoas falam mal do nosso trabalho. Ela, como consteladora, falando, tantas pessoas falam mal do nosso trabalho e agora você vem com isso, científico, e dissemina pelo mundo inteiro. Você tem noção de quanta coisa boa você fez para tantas pessoas? Vamos ver o que ele fala. Ele é assim, uma humildade e uma simpatia, né? Aí ele fala assim, people says it's magical. How can we feel this field? como é So mágico I'd like you poder to explain to all the people in Brazil. Gostaria que você explicasse para as pessoas do Brasil que gostam da constelação familiar como que esse campo funciona. Who likes to do family constellation and how this field works. Well, the simple answer is that I don't think anyone really knows the details. But Aí ele fala assim para ela, ó, bem, uma resposta simples é que ninguém realmente sabe os detalhes. Mas a primeira vez que eu me deparei com a constelação familiar foi em Londres. Nisso ele já tinha feito toda essa descoberta, né? Mas when I first came across family constellation work, it was in London, and the first time that Bert Hellinger came to England to give a workshop on family constellations, it was organized by the Gestalt Psychology Group. And they invited... Ele falou assim, ó, foi organizado por um grupo de psicólogos de Gestalt e eles me convidaram porque acharam que eu ficaria interessado. Olha só, já começaram a intuir que uma coisa fazia sentido com me along because they thought I'd be interested. And when I saw him working with people and they picked representatives. Quando eu vi o trabalho com as pessoas, com os representantes, para os pais, mães, irmãos e irmãs que se To the father, the organizavam, mother, the brothers, the sisters, and then arranged them. eu pensei, isso I é thought this is maravilhoso, é amazing. um It's as campo if the field of familiar the family is sendo being reproduzido revealed aqui in na front nossa of our frente. eyes. And then the way the representatives Quando os responded. representantes respondiam, a posição deles no campo de forma prática. Então ele descobriu o campo, ele descobriu cientificamente isso antes. Imagina para ele a alegria de ver aquilo ali, aos olhos
os olhos dele se acontecendo de maneira prática. To their position in the field was for me astonishing. And then the way that the field seemed to have memories from previous. Quando os representantes se moviam no campo, pareciam acessar gerações anteriores, eu pensei. Olha, eu pensei, ele não conhecia, gente, constelação. Ele só conhecia o campo mórfico. O que ele defende no campo mórfico? Que tudo acontece de forma espontânea, tudo na natureza acontece de forma espontânea, reflexo do que aconteceu no passado. E aqui ele fala assim, olha, tudo parecia acessar gerações anteriores, eu pensei. Generations. I thought this is just like morphic fields and morphic resonance. I was really, really excited. And I said to the organizers, could I meet Hellinger? I'd love to talk to him. Eu posso conversar com Hellinger? Eu quero falar com ele a respeito disso. Eles perguntaram a ele e ele disse que havia lido ele, o Bert Hellinger, tá? O Bert não conhecia o Shudrack. Isso aconteceu em Londres. Um grupo de terapeutas, de psicólogos de Gestalt faz o encontro, convida o Hellinger para conduzir e chama o cientista Sheldrake porque achou que ele ia se interessar. E aí ele fala assim, eu posso conversar com o Hellinger? Eu posso conversar com esse cara que conduz, com esse constelador? Eu quero falar com ele a respeito disso. E aí o Bert fala para ele, eu já tinha ouvido falar sobre campos mórficos, eu já tinha lido um pouco sobre campos mórficos. And they asked him, and he was very excited to find I was there because he'd been reading about morphic fields, and so we met straight away and had a really good connection and conversation. And since then I've been to quite a few family constellation events, and my wife Jo leads these really effective and powerful groups herself. And so the more I've seen of them, the more I think there really is. Certeza. E quanto mais eu vejo, ele fala assim, quanto mais eu vejo a constelação, mais eu tenho certeza que é um campo fenomenológico, onde o campo mórfico acessa memórias, e isso é uma parte importante nesse tipo de trabalho. The field phenomenon here, the family is a morphic field, it is a social group with a field. All morphic fields have a kind of memory. And so I think that this is an important part of what's happening in that kind of work. And how do you think Vocês conseguiram ouvir bem? Ficou claro para vocês? Tá? Tem um link lá tem um link, vou até passar também no grupo, na apostila de vocês tem um link dessa entrevista na íntegra, inteira. E o que é muito legal, eu vou passar um pouco mais para vocês, que a Simone Arrojo, ela é espírita. E o Sheldrake é católico. E aí, em algum momento, ela faz perguntas no sentido espírita. E é muito legal a resposta e o respeito dele, tá? Então, a gente avança um pouquinho mais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês gostaram de ver de perto o Rupert Sheldrake? Ver, assim, a entrevista dele falando e entender como aconteceu? Não foi que aconteceu a constelação e depois alguém tentou explicar. De um lado do mundo, alguém cientificamente descobria os campos e do outro lado do mundo alguém experimentava os campos, né? Então, assim, e ele vai falar isso daqui para frente, se alguém tem dúvida de que isso veio nesse tempo para ajudar a humanidade, para mim, eu não tenho mais dúvidas. Vamos aqui mais um pouquinho no nosso slide, eu já volto lá na entrevista dele para a gente avançar um pouco mais, tá bom? Então, deixa eu avançar um pouquinho mais. Então, ele entende assim, que dessa forma, podemos entender que as informações disseminadas de geração em geração nos ajudam a compreender os seus processos atuais de forma mais assertiva, e não meramente especulativa ou aleatória. Esse conhecimento traz maior compreensão a respeito dos padrões comportamentais dos organismos vivos. Nós não estamos falando de seres humanos ou de famílias. Ele, como cientista, ele está falando de todo o tipo de organismo vivo, todo o sistema vivo. Sociedade é um sistema vivo também, tá? O que ajuda a prever com mais fidelidade as suas ações, seus resultados e seus hábitos. Então, na prática, de acordo com Sheldrake, esse campo de energia pode ser percebido tanto no comportamento de pássaros que voam em sincronia, na sensação que
E também na sensação de que estamos sendo observados. Inclusive, ele tem um livro que chama A Sensação de Estar Sendo Observado por alguém ou em animais, que aos milhões migram juntos de um lado para o outro. Eles não combinaram, eles não necessariamente conversaram, eles sentiram e eles seguiram aquele rastro, né, de uma memória, talvez. Para aquele lado, se eu voar para aquele lado, vai ter comida. Aí aquele pássaro vai, morre, vem outro e sem saber, sem ter comunicação com ele, voa para o mesmo lado, porque existe uma memória, um campo de informações que todos os organismos vivos podem acessar. Tudo bem? Vamos adiantar um pouquinho mais a entrevista do Sheldrake. That it works because, like, I had an experience with my dog. You talk. Como que funciona isso? Olha, eu tive uma experiência com meu cachorro. Você fala muito sobre animais, porque ele estuda. O que que ele estuda? Ele é biólogo, então ele estuda plantas, animais, minerais, né? Ela fala assim: eu tive uma experiência com meu cachorro, e você fala sobre animais, sobre esses assuntos relacionados. Talk about animals and everything. I had a movement in my field, and my dog my dog was like having a disease, and the other day he was. Ela falou assim: eu fiz um movimento no campo com meu cachorro que estava tendo um problema. E outro dia, depois desse movimento, ele não estava tendo mais nada. Not anymore. So how can we explain that Como podemos explicar quando nos movemos? Como podemos explicar que quando movemos algo nesse campo, ou seja, dentro do campo de informações, e quando a gente abre uma constelação, a gente está simulando esse campo, né? A gente está acessando, mas está simulando que aquilo que está acontecendo no campo é real. Então, o que acontece no campo, na verdade, é uma simulação da realidade, né? A gente organiza no campo para que isso se reorganize na realidade. Então, nós movemos algo nesse campo. Muitas pessoas sentem o movimento em si próprias. Como podemos explicar? Ela pergunta. we move something in this field, and many people can start moving something in each one from this field. Well, the nature of a field is to interconnect things. That's what fields do. And if you have magnets. Ela fala assim, ó, bem, a conexão do campo é o campo que faz. Se você tem um magneto em uma bandeja ou numa mesa e mover um magneto, os outros ao redor vão se mover também. Então vamos imaginar que a gente tem em cima da mesa de vocês, onde vocês estão aí, uma bandeja de alumínio, de inox, por exemplo. E aí vocês vão lá na geladeira e tiram aquela partinha redonda dos ímãs da geladeira e coloca todos na mesa. Se você começa a mover aqueles similares também se movimentam. É nesse sentido que ele está querendo explicar, o sentido da física. On a tray or on a table, and you move one magnet, and the other magnets will move because you're affecting the whole field. Porque você está afetando a todos no campo. Essa é a natureza do campo. It's the very nature of the field to interconnect things. The sun's gravitational field contains all the planets, and they move within that field. The moon's gravitational field affects the Earth as the moon moves around the Earth. Then it moves things on the Earth. The tides, the fact that the sea goes up and down is because of the gravitational field of the moon. Quando a Lua se move, ela afeta as marés. Ou seja, estão conectados. Tudo está conectado. E o que um faz afeta o outro. That's the nature of all fields. And so, Então, você tem pessoas, entes conectados nos campos familiares, que também inclui frequentemente animais, como cães, gatos, fazem parte dessa família. if you have people interconnected in the family field, which often includes pets like dogs and cats, they're part of the family field. They're social animals and they're linked into. Eles são animais sociais e eles participam como membros da nossa família. O que ele quer dizer assim, quando eu dou abertura dentro da minha casa, quando eu começo a tratar o animal de forma muito próxima,
ele também lembra das crianças através do neurônio espelho até do animal. Ele se sente tão pertencente que ele acaba, segundo a visão aqui do Shudrack, fazendo parte da família. Our social group was members of our family. So change one thing in the field and Então ele fala assim, se mudar uma coisa no campo, afeta aos outros membros do campo. E é um modo simples de mostrar como o will campo afeta. affect others within the field. That's simply the way fields work. And so to me it's not surprising that if one person undergoes a radical change in relation to the family field, then it will affect. Então, para mim é uma surpresa. Se uma pessoa toma uma posição radical em relação a um campo familiar, sobre qualquer assunto, claro, isso irá afetar a todos. Tudo que é radical afeta a todos. O que aparece lá nas constelações para nós? Se houve um assassinato, radical. Se houve um roubo, radical. Se houve um suicídio, radical. Tudo que é radical afeta a todos aqueles ímãs. Lembra da bandeja? Porque eu falei para vocês aqui imaginarem. Imagina uma bandeja na tua frente e vários pedacinhos de ímãs redondinhos. Se houve algum movimento radical, os outros vão se mover. Certo? Isso para a gente é difícil imaginar, porque a gente consegue só se imaginar enquanto humanos. Mas ele está explicando também do ponto de vista físico, que isso também é aplicável a nós. Affect other members of the field, even if they're not present and don't know about it. Eles não estão And if someone is dead already, but Aí agora a Simone entra uma coisa muito pessoal. Eu achei muito interessante essa conversa dela. Eu quero deixar assim, a gente está gravando, deixar bem claro que se há controvérsias aqui de entendimento, se alguém não gostaria de falar sobre esse assunto, ouve com respeito, sem julgamento, sem intenção, sem expectativa. A gente está falando de duas pessoas muito inteligentes, muito atuantes, que cada uma coloca seu ponto de vista respeitando o outro, tudo bem? Então eu vou prosseguir, tá? Com essa parte que ela fala sobre religiosidade. Ó, ela fala assim, se alguém já morreu, por exemplo, o meu avô teve um trauma, como esse trauma like my grandfather, if he diz até mim, como isso funciona? had a trauma, how can this trauma be felt by me? How can it work? Well, the thing is that the fields have patterns. Aí ela fala aquilo que a gente começou a estudar no slide lá no comecinho da aula de hoje. Ele fala assim, bem, os campos têm padrões, formas, estruturas. Lembra que eu falei para vocês? A primeira coisa que eu trouxe para vocês é a explicação do que é morfogenético, forma e genética. Então ele fala, os campos eles têm padrões, formas e estruturas. Se numa geração anterior a mesma família excluiu alguém, forms and structures. And if in a previous generation there's the family field has por excluded exemplo, se a somebody, pessoa for example, foi mandada para prisão, ou se foi excluído por cometer suicídio, ou se houve uma exclusão de muitas outras if coisas, someone's been sent to prison, or if they've been disowned by the family, or if they've committed suicide, or if they've been excluded in any way, then então o campo da família contém uma pessoa excluída na próxima geração, um padrão de pessoas excluídas. Percebem que essa hora da fala dele, ele está falando já como quem conheceu a constelação. No início que eu mostrava para vocês os slides, era a descoberta dele, mas ali ele conta que ele encontra com o Bert nesse encontro de psicólogos de Gestalt, assiste a constelação, participa da constelação e começa a acompanhar a constelação. E aí ele começa a entender que aquilo que acontece entre os animais, entre as plantas, entre os minerais, também acontece nas famílias. E é por isso que essa hora ele fala com tanta propriedade do trauma, porque ele já tinha uma visão da estrutura que é, e quando ele acompanha a constelação, ele acaba acompanhando isso de perto, entendendo isso de perto, como acontece nas famílias. the field of the family contains an excluded person, and then in the next generation, the family field has this structure. Somebody is an excluded person.
It's waiting for somebody who will Eu falo, então isso acontece na família, e ficam esperando por alguém que pegue aquele papel, o excluído. Aquela parte do padrão, vamos voltar um pouquinho, o que que ele fala? Que o campo mórfico tem forma e estrutura. E que se repete isso. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco da minha história? Parece que ciclicamente aquilo vai voltando na minha vida. E ele está falando assim: tem forma e tem estrutura que volta. Então ele fala: se houve o excluído, alguém pega parte daquele padrão, daquela forma, e entra na nova geração e se exclui. Ou ele se auto-se exclui, né? Ou ele é excluído por alguém. E pode, por exemplo, cometer um suicídio, ser rejeitado, e a família, às vezes, não consegue entender, ninguém entende nada, não sabe o que fazer. Mas essa pessoa, ela está reproduzindo um padrão que é dessa família, desse sistema familiar, um padrão de comportamento, pensamento que já ganhou forma dentro desse sistema. take up that role. They're part of that pattern. So someone in the present generation may exclude themselves, become suicidal, or quarrel with their family and move away, or reject the family for reasons that no one understands. And individual psychotherapies. Ele fala assim, ó, muitos psicoterapeutas que trabalham com o indivíduo ficam tentando achar a razão para isso. Isso pode não ser consciente em ninguém da geração atual. Então, assim, por isso que a gente fala que, com respeito a todas as formas de terapia, né? Todas têm seu lugar. Mas ele está querendo dizer, às vezes um terapeuta é muito exigente de cobrar que algo tem que ser visto no tempo atual, e às vezes o que a pessoa está trazendo, o trauma, a dor, não é dessa geração, é de uma geração anterior. E aí só um trabalho sistêmico, ou seja, um trabalho ampliado que vai olhar para trás, vai conseguir captar essa informação. Very unlikely to find a reason for this, because it may not be conscious in anyone in the present generation. But morphic resonance. Então, a ressonância mórfica é um processo de herdar memórias inconscientemente por interpretação. Isto é, no campo através da ressonância. É como... Vamos lá. Vamos imaginar que na frente de vocês tem eu já fiz essa analogia, mas vou fazer de novo. Um rio parado, já para você, tá, Adriana? Um rio de águas bem calmas, parado. Vocês estão na beira do rio. Parado, tudo parado. E aí vocês resolvem pegar uma pedra, fala, tá parado demais, e taca com força no rio. Quando você taca com força no rio aquela pedra, ela vai afundar e em volta a água vai fazer uns movimentos assim, não vai? De ondinha em volta da pedra, certo? Podemos dizer que a pedra que você tacou é o trauma vivido. E as ondinhas em volta é a ressonância mórfica. Talvez o trauma, a pedra atacada, seja alguém que tenha se enforcado no sistema familiar. E as ondas, que é a ressonância mórfica que continua no campo do rio, pode ser depressões profundas, pensamentos suicidas, automutilações. Talvez não na mesma proporção que o trauma que aconteceu, porque a pedra lançada foi o trauma profundo, mas a ressonância continua fluindo. E é isso que ele quis dizer agora. A gente recebe porque a família, como elemento vivo, ela criou forma e padrão que vai se repetir. Até que uma ovelha negra, com muita consciência, e aí não basta ter consciência. Não basta ter consciência. Precisa ter consciência, ação, coragem, verdade, constância. Porque se fosse só consciência, vocês concordam que eu não estaria repetindo o mesmo padrão que a minha mãe? Constância. E muitas vezes ajuda. Outro dia eu fui dormir, eu perguntei, né? Que consciência se requer de mim aqui? Veio na minha cabeça a terapia. Terapia, você não pode ficar sem. É muito trauma. Então, só a consciência em si, ela ajuda muito. Talvez se eu não tivesse consciência, eu não estaria dizendo isso para vocês que eu estou dizendo, porque eu não teria conseguido nem chegar nesse patamar de entendimento.
Mas, além da consciência, nós somos conscientes, temos um árduo trabalho de analisar nossa postura, de cuidar da nossa saúde. No meu caso, eu acredito sim que é um problema de saúde hormonal, estou sentindo muito isso. Cuidar da nossa saúde, de observar padrões que se repetem na nossa família, de aceitá-los, mas aceitar fazer diferente, de ter força de fazer diferente, de perceber que quando a gente não consegue sozinha, a gente precisa pedir ajuda do outro. A gente precisa de terapia, a gente precisa de constelação, a gente precisa de minutos de silêncio, a gente precisa de atividade física, a gente precisa ter manejo do estresse. Toda essa consciência chegou para mim. Tô dando meu exemplo. Na hora que eu surtei, fui pro carro sozinha, ficar quieta ali e pensar, juntando com a consciência que me veio ontem. Você precisa de terapia, veio na minha cabeça. Não para, porque eu faço, mas eu tô pausada, né? Fazendo a festa da Mari. E aí, junto com a festa da Mari, já é um estresse. Eu já sou uma pessoa que tem uma tendência a me estressar, tô sem assessoria, me estressei mais, aí juntou o hormonal, pronto, virou esse bagunça que virou a minha vida. E ainda vem a memória, né? Apanha e não revida. Você não tem direito de se defender. Eu vou abrir para a Adriana que levantou a mão primeiro, depois para a Sofia, mas eu preciso dizer para vocês, eu já disse isso várias vezes para vocês, o quanto para mim é importante a quarta-feira, quando eu dou aula para vocês. Enquanto eu tento aqui explicar para vocês, eu descubro mais sobre mim. E entre vocês, eu sinto, eu olho o rostinho de vocês olhando para mim, eu me sinto tão segura de ser quem eu sou, né? E para mim é muito importante isso, viu? Obrigada por existirem na minha vida, viu? De verdade. Verdade verdadeira. Acho que é por isso que quando eu falo assim, não vou mais dar curso de constelação, vem o negócio na minha cabeça, mas você vai dar curso de constelação. Até você aprender, menina. Diga, Adriana. Não, a sua explicação foi boa. E tem traumas que, o que me veio falar foi assim, é, tem traumas que parecem até ser osmose, né? Por osmose. A ressonância. Toda vez que você pensar na ressonância, você pensa, água parada, você tá com uma pedra bem forte, o trauma. O que que pode ser o trauma? O marido da avó ter ido embora com a mala na mão com outra e deixado ela com 3 filhos. O trauma. A ressonância, as ondinhas em volta da pedra que se formam no rio. O que que isso pode gerar de ressonância? Talvez uma neta que não tenha estabilidade em relacionamentos, outro neto inseguro, outra que foi mãe sozinha, criou os filhos sozinho. Tudo isso é a ondinha depois desse trauma. Ficou claro para vocês essa analogia? Diga, Sofia. É, eu estava antes pensando na questão do trauma, quando ele falou aí na entrevista, né? Ocorre um trauma, né? Eu quero saber se existe essa ligação entre o trauma se repetir numa outra geração, se tem que ter um excluído para se repetir, ou o trauma sozinho se repete. Não precisa ter excluído, o trauma se repete. Tá. Quais são as 3 ordens de amor? Então vamos voltar. E agora entra a Bert. A gente está falando do Rupert, mas agora entra o Bert. Quando que acontece algo que infringe uma lei? Quais são as leis? As ordens do amor. Quais são? Cooperação, pertencimento e hierarquia. Quais são as maneiras de infringir a lei? Exclusão é uma. Quando eu excluo alguém, eu estou quebrando a lei do pertencimento. O que diz a lei do pertencimento? Todos têm direito de pertencer, certo? Primeira lei. Lembra da época das cavernas que eu falei para vocês que os seres humanos andavam em bandos para se proteger, isso gerava no corpo físico sensação de segurança. Então, no inconsciente coletivo do ser humano, existe uma sensação de que pertencer a um grupo me traz segurança. Qual o grupo que a gente tem hoje? É a caverna? Não, é a família. Se eu não pertenço à família por algum motivo, se eu sou excluído, seja pela sexualidade, pela religiosidade, pela minha forma de comportamento, se eu sou excluído, uma lei está sendo quebrada, pertencimento, ok? Então, se houve uma exclusão, sim, uma lei foi quebrada, isso pode acontecer. Qual outra forma de ser quebrada? As regras familiares, as ordens.
Hierarquia. O que é a hierarquia? Reconhecer que todos os que vieram antes têm o seu lugar, nada vai mudar o que aconteceu e eles devem ser respeitados e honrados por isso. Quando alguém dessa geração anterior, dessa geração atual, quer, eu vou lá e faço e aconteço e ensino ele que não é assim que faz. Arrogância? Aí a gente está quebrando mais uma lei, a lei da hierarquia. Quando a gente quebra a lei da hierarquia, pronto, bingo, pode acontecer um trauma, não só na exclusão. Pertencimento e hierarquia, cooperação, que diz a lei da cooperação, as 3 ordens de amor. Cooperação, todos os elementos envolvidos naquele sistema, seja qualquer sistema, mas aqui vamos falar do sistema familiar, devem cooperar para que o sistema flua, que a roda continue a girar. Se não há cooperação, mais uma ordem do amor quebrada. Cooperação. Então, se eu faço de tudo aqui se eu recebo de tudo desse sistema familiar, mas não contribuo, não coopero, não, né, não faço, ajudo ele fluir, eu estou quebrando uma lei. A lei da cooperação, ou equilíbrio entre dar e receber, vocês vão encontrar de outras formas, dependendo da literatura. Mas é a mesma lei. Equilíbrio entre dar e receber é cooperar. Eu dou e recebo, eu coopero. Eu gosto de falar dessa forma, cooperação, pertencimento e hierarquia. Então, quando qualquer uma dessas leis é quebrada, isso vai acontecer. A ressonância vai acontecer. É como se quebrou uma lei, tacou um tijolo. Tudo bem? Tudo. E, Obrigada. Maria Cleudes, fez sentido para você? Ficou claro? Adriana? Lucy? Ok? Então, pode acontecer a ressonância segundo o Bert, porque assim, quando o Rupert ensina a ressonância, ele não está falando do Bert, ele está falando da ciência. O Bert, analisando especificamente os sistemas familiares, que é essa a especialidade do Bert, o Rupert, ele analisa todos os sistemas, todos. Da fauna, flora, animais, minerais, todos os sistemas naturais, todos. Mas o Bert é especialista em sistema familiar. Então é como se o Bert pegasse uma lupa e olhasse bem de perto como funciona o sistema familiar. E aí ele descobriu as 3 ordens do amor: cooperação, pertencimento e hierarquia. Ele estudou as relações humanas desde os primórdios da humanidade, desde a época das cavernas. E aí ele foi vendo padrões se repetindo. Olha, quando que esses padrões o que eram? Sempre quando essas leis eram quebradas, algo acontecia. E aí ele desenhou. Então, o diferencial do Bert Hellinger, gente, não é que ele descobriu a constelação. Porque, assim, o Levi Moreno já fazia psicodrama em praça pública, que era psicodrama. Ele dava um jornal, né? A Sofia sabe bem, pegava um jornal, começava a encenar a notícia real, e as pessoas que encenavam a notícia era quase que eram tomadas pela sensação daquele acontecimento. Então, quem na verdade monta, que não tinha esse nome, na verdade o nome era psicodrama, a constelação, é o Levi Moreno. Aí Virginia Satir percebe que as famílias são muito interligadas e que se falta um elemento e eu coloco um outro elemento substituto àquele, por exemplo, uma garrafa no lugar de alguém que faltou, todos os outros conseguem sentir o campo. Então, Virginia Satir vem somando. O Bert, ele analisa, ele aprende com eles, tanto com a Virginia quanto com o Levi Moreno, com outros também, com a PNL, com outros que ele estudou, mas ele é o único que para se dedicar tão a fundo e perceber que existe um padrão dentro da família, que quando é quebrado, gera o que ele chama de emaranhamento. Então, só o Bert, e aí que junta, o Bert junta todos os conhecimentos anteriores, e ele forma o que nós chamamos de constelação. E depois disso, olha a diferença. Depois disso, que ele formou, ele encontra o Rupert. E o Rupert explica cientificamente aquilo que o Bert faz intuitivamente. Ficou claro na cabeça de vocês?
A gente está voltando coisas do começo do curso, né? E aí forma-se dessa maneira. Vamos um pouquinho mais, tá bom? Is a process of inheriting memory unconsciously. And my own interpretation would be that this is in the field through morphic resonance. The field has a particular pattern that's built up in a previous generation. Ele fala assim, ó. Lembra que ele falou anteriormente que existia formas e essas formas se repetem, certo? Então ele fala, possui modelos únicos criados por gerações anteriores. Grifem essa palavra, modelos únicos. O que é um modelo único? É a forma específica que aquela família criou. Claro que sem perceber. Mas o padrão de comportamento, pensamento e palavras que aquela família criou. Então, possui modelos únicos criados por gerações anteriores. E o campo mórfico, ele cria hábitos que fazem com que as pessoas dessa geração sejam excluídas da família. E ele está dando exemplo da Morphic fields create habits. It's kind of habit. So somebody in this generation will have to be excluded or exclude themselves. Ou excluir a si mesma, até que esse campo seja curado através dessa técnica, porque aqui ele já reconhece a constelação como técnica, né? E que atua realmente dentro do campo mórfico, porque no início ele não conhecia, lembra? Ele foi um convidado e aí ele achou interessante, ele começou a perceber. Então, assim, até que ele seja curado dentro do campo, isso inclui os que foram excluídos, todo o padrão da geração anterior passa para outra geração, uma após outra. Ou seja, se eu mexo na bandeja e movimento os ímãs e crio um novo padrão, o que vem na sequência segue aquele padrão. O padrão que eu mexi, o padrão que eu alterei na bandeja de ímãs. And until this field is healed by doing this work which can re-include the person who was excluded back into the family field of that generation and heal the whole field, then this pattern could go on for another generation, another one after that, and go on through. Fala assim, se não é resolvido, né, vai excluindo uma após outra. A única maneira de resolver é curar, né? Ele usou essa palavra. Eu gosto de usar a palavra ressignificar. Mas é curar o campo. Como eu curo o campo? Eu organizo o campo de maneira que as pessoas não sejam excluídas. Aí os próximos não vão repetir a exclusão. Generations. I don't know if you know, but in Brazil, Agora ela vai falar especificamente da parte espírita. Ela diz assim para ele, ó, eu não sei se você sabe, mas no Brasil é comum recebermos psicografias, como carta dos mortos. Só lembrando que ela é espírita e ele é católico, tá? Olha que interessante a resposta dele. can receive letters from the dead. And I have two experiences. Aí ela diz assim, ó, eu tive 3 experiências, ela ainda falando, de ter trabalhado com pessoas que nesse campo apareciam com os mortos e depois dessas constelações That we worked with some family that we had to put someone that was already dead, and after this constellation, one of the persons. ela fala assim que ela trabalha com psicografia, que ela é espírita, e ela trabalha com constelação. Então, ela teve a experiência que as pessoas, depois das constelações, apareciam na psicografia e as pessoas trabalhadas foram a um local, que ela fala assim, um local de psicografia, um centro espírita, né? E as cartas relatavam que as pessoas mortas ficaram felizes com o trabalho feito nas constelações. Provavelmente resolveu algum trauma familiar. This person went to a spiritual work, and this person received a letter from his dad saying that now he is happy because of this work. And I asked. Ela fala para ele: eu te pergunto, você acha que esse campo também é uma possibilidade de comunicação com os mortos? Do you think we have this field also to communicate with the dead people? Well, Gente, eu acho a resposta dele fantástica. Ele diz assim, ó, é grande, tá? É longa, precisa acompanhar o raciocínio aqui. Ele diz assim, ó, eu nunca tive ninguém na Inglaterra falando sobre isso dessa forma.
Imagina, ele é britânico, né, gente? Eles não são tão explícitos que nem brasileiro. I've never heard anyone in England talk about it in that way. I mean, Brazil's unusual because No Brasil, é mais comum e interessante esses altos níveis de assuntos espirituais de comunicação com os ancestrais. there's such a high level of interest in spiritism and communication with the ancestors. So I've never heard, Eu não tenho conhecimento de pessoas recebendo cartas dos mortos na Inglaterra ou nos Estados certainly Unidos. never heard of anyone in England or the United States getting a letter from the dead. I mean, of course, we have spirit mediums. Lógico que existem médios na Inglaterra e as pessoas que frequentam recebem ou acham que recebem cartas de pessoas que se foram. Prestem bem atenção, ele é, como eu falei para vocês, católico. Então ele coloca assim: recebem ou acham que recebem. Ele não está afirmando, ele está olhando com respeito, né? In England, and people do get communications from deceased people, or they think they do. Eu não sei se esse trabalho tem se conectado com o trabalho da constelação familiar. Provavelmente sim. Mas eu não sei nada a respeito disso. Ele é super sincero, né? But I've never heard of it happening in connection with constellation work. Probably it has happened, but if so, I just haven't heard about it. But, I mean, Porém, a ideia de se comunicar com os mortos está inserida em muitos países. No cristianismo, nas igrejas, é comemorado o Dia dos Mortos. E na nossa igreja local, onde ele frequenta, relating to those who are dead is found in almost every culture. And of course, it's part of mainstream Christianity. You know, in the Catholic and in the Anglican churches, we have the Day of the Dead, you know, November the 2nd, All Souls Day. na nossa igreja local existe uma cerimônia especial para os mortos. E você pode colocar os nomes das pessoas falecidas para fazer parte disso. In our local parish church, there's a mass every year for the dead, and you can put in the names of anyone you want to be part of this. So that's a way of... Então, lembrar e rezar, essa também implica a ideia de que, de alguma forma, eles estão se relacionando ou se conectando com você. Então, entende? Ela falou da forma da religião dela, que é através da psicografia, e ele fala da forma da religião dele. É uma oração, é uma vela, é uma reza, é pôr o nome no baú de intenções. E ele fala também é uma forma de comunicação, né? remembering them and praying for them. But there's also idea that they are still in some relationship or connection to you. But this is implicit rather than... Isso está mais implícito do que explícito para muitos cristãos na Europa. No Brasil, é mais explícito. For many Christians in Europe. In Brazil, everything's much more explicit. Yeah, I'd like to ask you about Brazil. What do you think about Brazil? Antes de eu ler o que eles falaram, eu quero falar para vocês. Gente, eu achei ela é um doce de pessoa, viu, gente? Ela é um docinho, igualzinho ela aí mesmo. Eu achei ela de uma ousadia, de coragem, né? Ela fez perguntas assim muito. Provavelmente devia ter outras pessoas ali para entrevistá-lo. Eu acho que ela falou isso em algum momento. E ela ficou esperando a vez dela e as perguntas dela foram ousadíssimas. Mas o que me chama mais atenção também é a forma respeitosa como ele se posiciona e quando ele não sabe, ele fala, eu não sei. Agora, o mais impactante dessa entrevista é o que ele vai falar logo depois, logo na sequência, eu já falo para vocês. Não é nem aqui ainda. Eu gostaria de perguntar sobre o Brasil. Você acha, da forma como lidamos com esse campo, as religiões, how we live with this field and all the religion and works and spiritism, something? Well, I think Brazil's one of the... Eu acho que o Brasil é um dos países mais espiritualmente criativos do planeta. Um outro país espiritual que talvez possa se equiparar ao Brasil é most creative spiritual places on earth. I think it's the other country that I think of as being a bit like Brazil is India. I lived in India for 7 years, and India is full of different religions. Vivi na Índia por 7 anos e a Índia é cheia de religiões diferentes e aspectos espirituais e tradições. Também
com criatividade, elas unem tudo de forma diferente. Gente, não deixe de falar aqui, eu preciso falar para vocês o que tem a ver o campo mórfico e as religiões. Eu já pauso aqui para falar para vocês. Perspectives and traditions, and it's also a place where there's a great deal of religious creativity. You know, people are fusing together different approaches. Now, Brazil. Peraí, eu vou pausar aqui, senão vou perder o fio da meada da minha explicação para vocês. O que eu vou falar para vocês agora, eu não li nenhum livro, tá? E nem ninguém me falou. É estudando que eu cheguei à percepção. Olhem para mim e pensem comigo. Se quando algo se repete muitas vezes, cria uma forma e um padrão que consolida aquilo, que cada vez mais aquilo é verdade, certo? Se tornou uma verdade de tantas vezes ser repetida. O que isso tem a ver com a religião? Ou com práticas religiosas? Vamos parar para pensar? Vamos pensar assim, ó. Vamos falar da minha... um exemplo da minha experiência, né? Minha avó me fala que a minha bisavó chamava Espírito Santo. E ela era muito católica e ela benzia as pessoas. Ela era benzedeira e era católica. E aí ela tinha uma reza, mas a minha avó fala que a minha avó não conseguiu aprender a reza da bisavó, que era da avó dela, que é da minha bisavó. Que a minha avó não conseguiu aprender a reza, mas que ela queria ensinar a reza. Presta bem atenção, segue meu raciocínio, a aula é bem complexa, né? Mas eu amo essa aula, mesmo ela sendo complexa. Segue meu raciocínio. Se cada vez, ai, não tô com um terço aqui na mão, ai, que pena que eu não tenho aqui um terço aqui pertinho, tenho na bolsa. Mas vamos pensar, faz de conta que isso aqui é um terço, tá? Se cada vez que a minha bisavó, que chamava Joana, conhecida como Espírito Santo, pegava um terço dentro do meu sistema familiar, ela faz parte do sistema, e ela fazia um benzimento, então ela benzia uma pessoa da família e outra, e outra, e outra. Cada vez mais aquilo ganhava, segundo a visão científica dele, forma. O que é forma? Padrão. Se a gente parar para pensar, então tem gente que fala assim, ó, tô falando, né, do exemplo da minha família, mas vocês podem levar para qualquer situação da família de vocês, ó. Reza essa reza aqui, ó. Essa reza é forte, menina, é forte. Por que ela é forte? Por quê, gente? Ela foi repetida várias vezes naquele sistema e ganhou forma. O que é morfogenético? Forma e genética. Ganhou forma e força. Isso é da Dila, tá? Ninguém me falou. É uma linha de pensamento meu. Então, por que o pessoal fala assim? Reza o Salmo 91, ele é forte. Ele é forte, sim, pelos dizeres dele, né? Pela entrega dele, a confiança que ele traz na proteção divina, e ele também se torna forte porque ele é repetido muitas vezes. Então, assim, o que eu quero dizer isso com vocês? O campo mórfico é uma coisa muito louca, é uma descoberta muito louca que a gente ainda não conseguiu absorver tudo que é o campo mórfico, e graças a Deus que esse cientista ainda está vivo e tem muita descoberta para trazer para nós. Então, se a gente parar para pensar, aquilo que é forte também pode ser algo muitas vezes repetido. E ao longo, porque assim, por que a reza da minha bisavó era tão forte? Porque a minha bisavó provavelmente aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela, com a mãe dela. E aí, se a minha avó tivesse aprendido, minha avó ia repetir, poderia ensinar para minha mãe, que poderia ensinar para mim, que a minha avó não aprendeu. Quantas vezes isso ganhou forma e força? Consegue compreender? Tá difícil, Cleudes, ou faz sentido para você? A cara da Cleudes. Não, consigo compreender. Consegue? E aí, isso é independente de qualquer. Isso não tem a ver com especificamente a reza da minha avó. Pode ter com o culto da avó de alguém.
que naquela família de pastores evangélicos sempre se fazia o culto assim. Aquele grupo, aquele sistema. E aí a gente pode até olhar de uma outra forma também, estou pensando agora junto com vocês, que as religiões em si também formam sistemas. Então existe o sistema das religiões evangélicas, o sistema das tradições católicas, os sistemas das tradições espíritas, os sistemas das tradições de religiões de matriz afro. Por quê? Se a gente parar para pensar, se a gente tirar a, a intolerância ou preconceito de lado e olhar só para a parte científica de compreender o que é um campo mórfico, a gente vai compreender o que é um grupo. É aquele grupo se fechou. Então, os grupos daquela religião se fecha e faz várias vezes aquela prática, aquilo ganha força. Outro grupo de religião se fecha e faz várias vezes aquela prática, aquilo ganha força. E outro, e outro, e outro, e outro. Eu lembro que quando eu era pequena, eu pensava assim, nem quando eu era pequena, agora, ainda mesmo de adulta, eu pensava assim, meu Deus, para que lado que eu vou? Como que eu vou ter certeza qual que é a religião certa? E eu não consigo, tem hora que não entra na minha cabeça ainda, eu fico tentando, mas como eu vou saber o que é certo, o que é certo, o que é certo? Cada um fala o que é certo. Gente, na visão sistêmica, de ter o certo, o único certo, é uma visão cartesiana da vida. A mais B é C. De perceber que existe várias verdades, é sistêmico. É sistêmico. Né? Cada um tem o seu, então assim, não tem como a gente saber qual é o certo. Se a gente compreende o campo, para mim foi uma virada de chave na minha cabeça compreender o campo mórfico. Que eu compreendi por que todas têm força. Que padrões de comportamentos e pensamentos criam forma. Forma cria força, estrutura. Lembra que ele fala? Tem um momento lá no áudio, no áudio não, no slide que eu coloco estruturas. Ele fala das estruturas. Criou estrutura, consolidou. Consolidou, ganhou força. Buguei demais vocês, gente? Muito? Ah, tá bom. Ainda bem. Então vamos um pouquinho mais. Isso aí tem coisas que vocês não vão encontrar em lugar nenhum, só comigo, viu? Isso é só comigo, é coisa da minha cabeça. Vamos lá. Ele coloca assim: o Brasil é o mais interessante na perspectiva da origem. A Índia vem da tradição hindu e o Brasil surge de tradições cristãs que se mesclam com o xamanismo da África, os nativos da América. Is more interesting from a kind of Western perspective because in India they're coming different in Brazil and they're more relevant to. Então o Brasil, olha, é muito legal que ele explica sobre o Brasil. Ele fala assim: a influência do Brasil vem da herança do cristianismo e de religiões ocidentais. Então o Brasil é uma nascente de espiritualidade. Coisas novas estão sempre vindo e influenciam outros países. The sort of Judeo-Christian heritage of the West. So I see Brazil as a kind of laboratory of the spirit, where new things are happening, and where things are coming together in new ways. So in recent years, I've become aware of scientists. So in are coming together in new ways. Ele quer dizer assim, ó, que lá no país dele, que eu já vi várias vezes e hoje, preparando a aula, eu estudei de novo, né? Fala para vocês, ele fala assim, que na religião, por exemplo, no país dele, é muito só aquilo, porque não teve muita mistura. E que em outro país é muito só aquilo, que não teve muita mistura. Mas o Brasil recebeu muita mistura. Gente que veio da África, gente que veio daqui, gente que veio dali. Então, isso acaba virando esse sincretismo e muita mistura dentro do Brasil. Por isso que ele fala que o Brasil, a gente vê mais coisas, é diferente, porque é muita mistura de muitas formas diferentes, né? E aqui a gente pode falar de forma religiosa, mas ele quer dizer de muitas formas, né? Deixa eu ver se eu adianto um pouquinho mais a parte que eu queria falar para vocês. It's part of the Portuguese heritage, which was much more integrated than the Spanish heritage. Ele fala, no Brasil,
Por que no Brasil tem tudo isso, tantas coisas diferentes? Porque vocês recebem muitas heranças, heranças de formas diferentes de se cultuar, né? Eu quero dizer que tudo faz parte. É herança que é mais integrada, misturada, que a herança espanhola ou britânica, por exemplo, que não tem muita mistura. The British heritage. But the way the format seems to take in Brazil just creates this integrated atmosphere, which I think is relevant to the rest of the world. I mean, Brazil can be a leader in these things. No Brasil acontece integração em várias áreas e ele acha isso muito. So I personally found it exciting, interesting, and very leading edge. Last question. Eu falo assim, ó, uma última pergunta. Em todos os meus trabalhos da rádio, eu digo que o seu trabalho com esses campos nos ajuda a ver o que nós não conseguimos enxergar. My programs in the radio, I say that your work with this field help us to see what we cannot see. Do you think Você acha que é guiado por esse campo também? Um campo maior, porque você é muito forte para fazer o que você faz. you are guided by this field also, like a major field, because you are very strong to do what you do? Well, I pray. Aí ele responde assim, bem, eu rezo todos os dias, né? Eu não poderia fazer o que eu faço se eu não tivesse uma conexão com grandes campos de consciência. Gente, ele respondeu tudo que eu queria ouvir. Ele diz assim, ó, eu não poderia fazer o que eu faço se eu não tivesse uma conexão com grandes campos de consciência. Ou seja, ele é consciente de que ele é um cientista nesse tempo, nessa vida, nessa existência, a favor de algo muito maior. Every day. I mean, I couldn't do what I do if I didn't have a sense of connection to larger forms of consciousness. And Eu sou cristão, sou membro de uma igreja na Inglaterra e uma igreja católica, mais aberta porque os padres casam. Padres, mulheres e os trabalhos sociais são muito bonitos. Prédios maravilhosos, grandes I'm a Christian. catedrais. I'm a member of the Church of England, which is very like the Catholic Church, except that it has married priests, women priests, now women bishops. I mean, the services are very similar to Catholic services, and they're beautiful. We have wonderful music. We have marvelous buildings, and great cathedrals and churches. And I like that tradition. Eu gosto muito dessa tradição. E ser parte da tradição cristã me coloca novas convenções. Eu gosto da igreja, de cantar, da música. Eu toco órgão e as orações e a sensação de conexão espiritual. Very much. So, being part of a Christian tradition, partly through fairly conventional Christian liturgy, I like going to church, I like singing, I love the music, I play the organ, so I sometimes play the organ for services. And also through my own prayer and through going on pilgrimages and this sense of spiritual connection, Eu encontro a força e orientação que é essencial para o que eu faço. find a strength and a guidance that's essential really to what I do. I think if I felt I was just doing it just by myself with no help from any other dimension, Eu acho que it se eu would be really fizesse isso sozinho, sem a ajuda de outra dimensão, seria muito difícil fazer porque, na minha hard to do posição, because it involves a lot of opposition. Many people don't like this. encontro muitas pessoas que não gostam de si, porque se você está tentando mudar padrões e paradigmas, muitos querem se defender ou se proteger. If you're trying to change a paradigm, there are a lot of people who are trying to protect the old paradigm and defend it. For me, this is part of Para a mim, larger faz um process. processo maior de um grande movimento de mudança cultural em muitos países, através de muitas I feel I'm part of a movement of a cultural change, which is happening in many countries through many people.
And so I see Então, eu vejo o meu trabalho como parte de um grande processo. my work as part of a larger process. Thank you very much, Rupert. Aí ela se despede dele e bingo para o nosso carão, né? Ou seja, bom, vou deixar vocês falarem que eu falei demais, que eu tô apaixonada por isso, né? Na minha concepção, ele, essa galera, o Bert, eles estão a serviço da vida, da humanidade, da expansão de consciência necessária para esse tempo de transição. E muito legal que ele se declarando uma pessoa cristã católica, ele tem essa consciência de que o trabalho dele é muito. Precisa ter uma. É como se ele falasse assim: tem alguém me guiando, porque eu sozinho, como que eu descobri isso? É algo muito maior do que eu. Abra os microfones, dúvidas, críticas, elogios e sugestões. Como foi para vocês a aula de hoje? Tem alguma dúvida? Bom, eu quero dizer que eu acho isso incrível, essa energia, né, de campos mórficos, é incrível. Então, por muitos momentos que a gente está aplicando a constelação, a gente sente essa energia, né? É impressionante, de repente aparece uma coisa que você nem imagina, aí precisa resolver aquilo para seguir, né? Depois que, por exemplo, a constelação que ocorreu hoje, né? Que eu estava com a Adriana, com outras pessoas, né? Depois que a gente incluiu excluídos que apareceram, que nem a Adriana sabia, né? Porque a constelação foi dela, nem ela sabia. E foram incluídos, ficou uma paz assim que todo mundo ficou em silêncio e não precisava falar nada. Todo mundo estava querendo só sentir aquela paz. Esse é o nosso trabalho. Se a gente consegue trazer paz, a gente estrutura aquilo e libera, e essa paz vai para gerações futuras. Pode parecer pequeno, pouco, mas vocês têm consciência do quanto o nosso trabalho é fantástico. E o que ele pode É, fazer por tantas vidas que é imensurável. A gente nunca vai conseguir saber quantas vidas nós conseguimos atingir com o nosso trabalho. Uma constelação dessa, como a que você falou hoje, que termina com todo mundo na paz, no silêncio, em paz, essa paz vai ficar ressoando naquele campo. A sensação que as próximas gerações vão receber é essa sensação de paz. Então, conflitos que iriam acontecer, talvez não necessitarão acontecer, porque está tudo em paz. Sofrimentos que poderiam acontecer, talvez não aconteçam porque não precisa. Então, assim como o Rupert, eu também vou falar do meu ponto de vista. Eu acredito que nós estamos a serviço da vida, a favor da humanidade, nesse tempo, com essa consciência, com esse trabalho de formiguinha que é a constelação. Precisa haver muitos consteladores, que existem muitas famílias. Que esse trabalhinho de formiguinha, mas aí a gente vai limpando, 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 para que a nova era chegue numa outra consciência mais limpa. E o nosso trabalho é esse trabalho de limpeza e organização. Então, nosso trabalho é precioso, é lindo. Não sofra quando vocês não souberem exatamente como conduzir uma constelação. Nós somos guiadas por algo tão maior que a gente, tão maior, que o nosso sim, quando a gente diz sim, eu vou fazer a constelação, é o nosso sim, só que precisa, porque na verdade, nós somos um instrumento que a gente faz isso aqui, ó. É tudo feito por algo tão maior que a gente. É claro que a gente precisa estudar, a gente precisa aprender a conduzir, mas é muito maior. Nós estamos a serviço da vida. uhum, E esse campo, e para mim, o campo da transição, da nova fase da humanidade, ele é tão maior que a gente só é assim, ó, um instrumentinho. Um instrumentinho. uhum, A gente vai melhorar, mas a gente já está a serviço da vida, é. tá Eu bom? queria perguntar uma dúvida. Se a gente vê alguma questão que precisa entregar para os antepassados, né? Digamos, uma traição, tá? Ocorreu a traição hoje, mas ocorreu em gerações anteriores, né? A gente traz
antepassados ali para a constelação, e eu quero saber quem é que entrega. Se tem que ser, por exemplo, tem ali a mãe e tem a filha, né? E os antepassados são dessa mãe. É a mãe que tem que devolver, ou a Não, quem filha está também sofrendo, pode? né? Quem está sofrendo. Vamos imaginar que a gente procurou está sofrendo. Vamos imaginar que comigo aconteceu a situação. O sofrimento é meu. Aí eu, na constelação, eu viro para trás, né? Ou se é no bonequinho, você vai virar o bonequinho. Se é na online, você vai pedir para a pessoa imaginar o outro atrás dela e falo. é, tem duas coisas que eu quero falar sobre isso, tá? Sobre esse caso. Você Hum. pode dizer assim: eu sinto muito, isso já aconteceu muitas vezes no nosso sistema, mas a partir desse momento eu me permito agir diferente, não julgando, vou agir diferente. Essa é uma forma. A outra forma é se houve traição lá atrás e o campo mostrou, mas era um segredo. Não precisa mexer. Segredo é segredo. Aí a pessoa que está aqui vai dizer assim: tá tudo certo, seu segredo está bem guardado comigo. Entende? Tá, mas como que o campo mostrou e era segredo, então não é mais? Eu não entendi Não, não é isso. mais, porque o campo mostrou porque precisava ser mostrado, mas assim, você não precisa. Eu vou te falar, eu já fiz constelação, várias, inclusive não foi uma só, não, que eu peguei traição e filhos da traição. Uhum. E pela forma que a pessoa estava no campo, era irmão dela que ela não sabia que tinha. Eu vi, eu não falei. Eu sabia que tinha. Ah, Entendeu? tá. Mas assim, você vai sentir quando é um segredo. Quando é um segredo, você visualiza, mas você não precisa expor o segredo. Então vamos imaginar que teve uma traição lá, não está afetando, talvez afetou essa pessoa, mas que era algo muito segredo e acha que vai ofender alguém de expor, você pode falar. Tá tudo certo com o que aconteceu no passado, eu me permito agora fazer diferente. Se a pessoa tem Entendi. consciência de que ela sofreu a traição e lá foi sofrido e ela não quer mais viver, ela volta e vira. Eu sinto muito por tudo que vocês viveram, mas eu escolho daqui para frente agir diferente. Eu não escolho mais repetir esse padrão. Está tudo certo com vocês. Eu faço diferente. E aí eu entrego, devolvo. Tudo bem? Então é a pessoa que está sofrendo, ela pode Geralmente é o devolver. constelado, né? Geralmente é o constelado. É quem nos procurou. Ele está sofrendo, ele devolve. Por exemplo, olha aqui comigo, meu exemplo. Hoje eu sofri muito por repetir padrões que era da minha mãe. Então, se eu não fiz constelação, eu só fiquei só na consciência, só no meu pensamento. Mas qual é o movimento certo? Fazer, mãe, eu te devolvo. Você precisou gritar, você precisou bater porta, você fez tudo isso, eu não preciso mais. Eu escolho fazer diferente. Sempre sem o julgamento para o outro, mas entendendo que eu sou um indivíduo. Olha assim, ó, para pensar. Estou falando do meu exemplo. Eu sou um indivíduo que recebo a ressonância dela. Então, as ondinhas do rio, ela tá com a pedra e as ondinhas estão batendo aqui em mim. De tempos em tempos bate em mim. Eu estou recebendo a ondinha. Aí eu posso falar assim: calma, eu não preciso, eu não quero essa onda. Tá tudo certo se ela tacou a pedra no rio, mas eu não quero, eu escolho fazer diferente. Aí no escolher fazer diferente entra o que eu falei para vocês: consciência, consistência, persistência, força, coragem, ajuda. Não é fácil. Gente, não é fácil, não é fácil. A gente só sabe que é quando a gente está na dor. Quando a gente olha o campo do outro, é tão fácil para o outro, mas não é. Quando é uma dor nossa, vocês vão viver. Por isso que a gente tem que olhar para o outro quando está no campo com empatia, sem julgamento. Somos todos humanos, né? Tudo bem? Cleudes, alguma dúvida? Lucy, tudo bem? Ok, vou tirar uma fotinho nossa, 3, 2, 1. A próxima aula, perdão, a próxima aula teórica, né? Nós vamos falar sobre os campos mórficos na constelação. Aí a gente vai falar mais sobre isso, porque aqui a gente falou sobre o trabalho do Rupert e como ele descobriu o campo, que não tinha nada a ver com constelação. Aí depois ele viu que se somava à constelação. Aí a gente vai olhar o outro sentido, tudo bem? 3, 2, 1, vamos lá, gatíssimas. Estamos a serviço da vida, ó. Cheiro para vocês, viu? Veja na tua cliente, meu amor, se ela pode 25 ou
ou na 1ª de março, tá bom? Geralmente, 25 tem geralmente, o último sábado do mês tem um encontro que eu gosto muito de participar. Então, se pudesse, por isso que eu não quis cancelar essa aula de hoje, e é só de quarta-feira. Aí, se pudesse ser na outra, melhor ainda. Mas se você vê que ela tá com muito pressa, a gente abre a sessão. Vamos fazer, eu vou estar junto, tá bom? Te dar o suporte. Lembra da aula de hoje, dos campos? Nós estamos a serviço de algo tão maior. Você achar que, eu não sei falar uma frase, isso vai fazer tanta diferença. Não. Você vai estudar, você vai aprender muitas frases, mas de verdade, é algo tão maior, sabe? É tão Eu maior que a sei. gente está a serviço. Quando a gente disse sim, a nossa disposição já está fazendo trabalho. Eu penso assim, é como se Deus precisasse de alguém. Aí a gente fala, tá bom, Deus, eu vou, eu vou, eu vou. Então vai lá, minha filha, resolve, que eu tô daqui de cima, movimentando aí os negocinhos para você. Cheiro, meus amores. Bye. Obrigada.